Olá, moveleiros, como estão? Vamos começar mais uma aula de processos de fabricação e dando continuidade ao tema de gestão industrial no setor moveleiro. E antes de dar início à nossa aula, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou e se esse conteúdo faz sentido para você. Se inscreva no canal e ative as notificações para você estar recebendo sempre o nosso vídeo fresquinho aqui e estar atualizando o seu conteúdo. Na última aula, nós estudamos sobre a organização funcional. Então, hoje a gente vai entender como é que funciona a organização operacional dentro da nossa indústria moveleira. Então, repare, a organização operacional define como e quando alguém tem que realizar a tarefa. Aí nós temos 3 pontos que são muito importantes. Primeiro, eu tenho que estabelecer regras para a realização dos trabalhos, que é o nosso planejamento. Então, vamos planejar todas as ações. Segundo, configuração da ação conjunta de pessoas, materiais e máquinas. Isso a gente chama de programação. E terceiro, adaptação às constantes alterações dos desafios operacionais, como quebra de máquina, falta de materiais, controle. Então percebam, essas 3 palavrinhas que orientam a gente dentro dessa organização operacional, elas são muito conhecidas. A gente lembra muito disso da nossa disciplina de planejamento e controle da produção. Então, a gente planeja todas as atividades que têm que ser realizadas, as regras desse trabalho, a gente faz a programação, a gente vai verificar pessoas, materiais, máquinas necessárias para que a gente execute aquele planejamento. E depois a gente vai fazendo esse controle. Afinal de contas, se eu não conseguir mensurar o que eu estou fazendo, como é que eu vou realmente ter certeza que o que está sendo feito é correto? Então, a gente ainda tem alguns fatores, como quebra de máquina que pode ocorrer, uma falta de material, tudo isso a gente precisa estar controlando, porque ele vai entrar no bom desempenho desse nosso processo de fabricação. Planejamento. Então, o planejamento do trabalho, ele consiste na previsão de todos os trabalhos necessários e seus respectivos recursos. No departamento de produção, seriam as seguintes atividades: o planejamento dos pedidos. Eu preciso saber o que eu recebi de pedido para poder planejar essa produção. Segundo, o planejamento do fluxo de produção. Quais são os setores, qual a ordem que eu vou utilizar para a fabricação desse meu produto, tá? E por último, o planejamento da necessidade de material. Eu preciso saber o quanto de madeira, o quanto de MDF, o quanto de cola, o quanto de parafuso, o quanto de dobradiça, puxador, enfim. Todos os materiais que eu necessito para que eu consiga realizar essas operações, até que eu consiga ter esse produto pronto para entrega na casa do meu cliente. Tudo isso eu realizo na fase de planejamento. Planejamento de pedidos. O arquiteto entrega o projeto do móvel a ser produzido. Esse nosso exemplo aqui a gente vai usar um home theater para estar entendendo como é que funciona esse planejamento, essa gestão aqui dentro da empresa. Tá? Mas aí podem ser vários projetos a serem entregues, não somente o arquiteto, mas aí o departamento técnico, ou o cliente mesmo direcionou alguma coisa, designer, enfim. Ok? Então, primeiramente, a gente recebe esse pedido. Segundo, o fluxo de produção. Tá? O gerente de produção ele vai ter que determinar como é que ele vai produzir. Corte, pintura, borda, montagem, todos os processos de usinagem, ele vai ter que definir qual vai ser essa sequência para a realização desse trabalho. Ok? Então, planejou todos os materiais, todas as máquinas, o produto que ele recebeu, e aí ele vai pensar como é que ele vai produzir. Planejamento das necessidades de material. Então, ele vai verificar que material ele necessita produzir. Como a gente já falou, chapa de MDF, parafuso, cavilha, puxador, corrediça, papelão para fazer embalagem, enfim. Todo esse material que ele vai necessitar para esse produto, ele vai precisar relacionar para montar esse planejamento. Afinal de contas, ele precisa ter isso organizado para que nada falte durante esse processo de fabricação. Segundo ponto, nós começamos com a programação. Após realizar o planejamento, tá? O nosso gerente de produção, no caso, ele vai juntar todas as máquinas, pessoas e materiais dentro de um determinado tempo e espaço para atender esse pedido.
Então ele vai olhar uma visão macro, como é que é a fábrica, tá? Como é que está organizada a fábrica, quantos funcionários ele tem, quantas máquinas ele tem, quais são essas máquinas, o material que ele recebeu. Ele vai organizar tudo isso a fim de conseguir programar e definir os prazos de entrega de cada setor para que o pedido não atrase lá no final para o meu cliente. Classificação dos produtos. A média gerência ela deverá dividir as peças avulsas e componentes de acordo com os desenhos. Então aqui a gente vai fazer aquele desmembramento, detalhamento técnico desse produto, para que a gente consiga entender quais são as peças desse produto e o que eu preciso aqui de ferragens e acessórios que eu vou utilizar. Então a gente tem aqui 4 níveis no nosso exemplo do home theater. Então o nível 1 é o home theater, é o móvel como um todo. O nível 2 é lateral, fundo, tampo, prateleiras, gavetas. Já estou começando a esmiuçar as peças que eu tenho nesse produto. O nível 3 já começa a partir para os materiais. Então a chapa de MDF, a fita de borda, os parafusos, cavilha, verniz, tinta, roldanas, enfim, todas as ferragens que eu necessito para fazer a montagem. E aí no nível 4 eu tenho corretiça, parafuso de fixação, que aí são os acessórios mais específicos para eu fazer a finalização do meu produto. Então entendo, você vai fazendo um desmembramento em níveis e vai esmiuçando cada nível para que você consiga ter essa visão bem específica, para que lá no final nada falte. Então é uma matemática muito básica. Você tem que organizar, colocar no papel, deixar tudo anotado para que você tenha essa visão e no final de contas nada falte. Próximo ponto é a divisão do trabalho. Depois que eu já defini quem é o meu produto, já consegui esmiuçar esse produto, eu tenho que pegar essa classificação desse produto e com o planejamento já definido, que é o fluxo de trabalho, eu vou definir qual é a equipe responsável pela execução desse projeto. Então eu vou dividir aqui em setores. Um exemplo aqui, corte, pintura, lixa, e aí de acordo com a minha empresa, e de acordo com o meu produto, eu vou pegar e vou definir quem vai fazer o que, para qual setor vai cada peça. Tem peças que precisam ser lixadas, outras não. Tem peças que precisam ser pintadas, outras não. Tudo depende do material que eu estou trabalhando, que foi solicitado lá no pedido na hora que ele chegou na empresa. Então eu faço essa organização bem simples. Verificação do tempo, que também é muito importante. O nosso gerente de produção ele precisa saber o tempo que precisa para cada atividade. Quanto que eu vou gastar para cortar essas peças? Quanto que eu vou gastar para furar? Quanto que eu gasto para colar a borda? Para que esse tempo que eu tenho que ter a ciência, ele serve para eu poder programar essas atividades e até mesmo fazer o cálculo de custo, porque a gente já estudou também a questão do cálculo de custo para eu saber o quanto que é referente à mão de obra, o quanto que é referente para cada centro de custo aqui no nosso cálculo. Então eu preciso entender qual que é o tempo. E é claro, ajuda também no cálculo do tempo que eu vou levar para poder estipular um prazo de entrega para o meu cliente. Começo o meu pedido, eu sei o quanto tempo eu vou gastar em cada setor com aquele meu produto, com aquele meu projeto, e aí eu já tenho uma média de mais ou menos quanto tempo eu vou levar para poder entregar na casa do meu cliente. E aí a gente chega no controle. Então, quando se quer alcançar resultados, como aumentar vendas, reduzir custos, a média gerência ela deverá realizar alguns controles. Esses controles devem ser verificados de acordo com o departamento e sua necessidade. Eu não consigo saber se estou dando resultado ou não, ou se o meu produto está correto ou não, se eu não faço controle, se eu não sei o que está sendo feito em cada passo. Isso facilita até mesmo na hora de eu entender onde está cada parte do meu produto, em que processo esse meu produto está passando, como forma de organização para saber se eu vou conseguir cumprir meus prazos, até uma forma de eu também conseguir corrigir algumas falhas no processo que possam acontecer. Fatores de espaço.
Então, aqui nesses fatores de espaço, que a gente também precisa ter conhecimento, se encaixa o local da fábrica, prédio da fábrica, distância de transporte, é a nossa logística interna. Eu preciso entender como é que funciona esse deslocamento desses meus componentes, desde a hora que o fornecedor me entrega esse material, o processamento dentro da fábrica, né, passando por todos os setores, chegando até meu processo de embalagem e carregamento, para depois ser enviado para a loja e posteriormente para o meu cliente final. Então, esse espaço eu preciso ter a noção do quanto tempo o meu produto vai passar dentro desse espaço da empresa e como é que esse espaço é dividido, qual a lógica de função, qual que é o layout de trabalho dentro da minha empresa aqui nesse tópico. Fatores de manejo de material. Aqui devem ser considerados o tipo e o estado das mercadorias transportadas e o tipo de armazenagem. A gente sabe que para cada tipo de material eu tenho características específicas. E de acordo com essas características específicas, eu preciso tomar alguns cuidados. Eu não posso colocar em mesmo ambiente com as mesmas condições. Por exemplo, vou colocar um vidro que suporta mais umidade, vou colocar no mesmo ambiente que madeira, que não suporta tanta umidade. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso colocar produtos embalados dentro de um espaço que tenha essa elevada umidade, assim como também não posso colocar outros componentes como tintas e vernizes em espaços que tenham uma baixa umidade e uma alta temperatura. A questão dos componentes que tem dentro da caixa também é uma forma de cuidado. Eu posso ter vidros sendo transportados, espelhos, peças mais frágeis, e eu tenho que tomar cuidado como é que eu vou fazer esse transporte, deslocamento, até a própria embalagem, para que não haja nenhum dano. E aí nós chegamos no nosso plano de trabalho. A empresa ela necessita documentar todo esse planejamento, tá? Toda essa programação e todo esse controle dos departamentos, dos setores na qual ela está atuando. Isso evita um problema que é muito comum nas empresas que não são organizadas, onde eu tenho um funcionário que ele conhece todo o funcionamento da fábrica, mas somente na cabeça dele. E a partir do momento que ele sai da empresa, ele leva todo esse processo, toda essa operação, toda essa função dentro da cabeça dele. E aí a empresa fica desfalcada, pura e simplesmente por falta de uma organização, de um planejamento, de um registro daquilo que ela vem executando. Então ela precisa sim ter isso documentado, esse plano de trabalho, a forma como se deve operar as máquinas, os processos, a sequência lógica de trabalho, a definição de cada função. E aí como é que a gente vai organizar esse plano de trabalho? Talvez para vocês seja bem familiar, porque nós temos o quê? A indicação do artigo com o nome, né? É o que tem que ser feito, o setor ou centro de custos, onde que deve ser feito, tipo e sequência das operações necessárias, como deve ser feito, tá? Determinação dos meios de trabalho, com o que deve ser feito aquela ação, grupo salarial ou qualificação necessária para a atividade, quem deve realizar essa atividade e o tempo previsto para a atividade, quanto tempo que a gente necessita para realizar. Então esse plano de trabalho nada mais é que a gente remetendo lá a gestão da qualidade do que o nosso 5W2H, o nosso plano de ação, que a gente consegue descrever para cada função o que deve ser feito e deixar tudo isso muito bem organizado e tudo isso arquivado lá na empresa. E aí a gente tem toda essa estrutura operacional registrada. Então percebam que não é complexo você montar esse ambiente de organização dentro da empresa, tá? Se você faz isso, se você já tem a empresa funcionando e não tem nada registrado, você começa a fazer aos poucos, vai parando um tempo e vai registrando essas informações. Se você está começando agora, você já começa da forma certa, colocando no papel, fazendo as anotações. O seu primeiro aliado nesse momento tem que ser aqui o seu bloquinho de papel, o seu caderno de anotações, e aí você vai passando essas informações posteriormente para planilhas, para documentos de texto no computador, fazendo com que você tenha essas ferramentas tecnológicas auxiliando você, ok? Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu estarei respondendo a todos. Se você ainda não entrou no canal no Telegram, segue aqui um QR Code para que você tenha acesso e se inscreva aqui no canal.
tá? E vai receber muito mais conteúdo, atualizações e tudo mais, tá? Se você ainda não está inscrito no canal, novamente, eu peço que se inscreva, deixe ativado as notificações e curta o vídeo se faz sentido para você. Até a próxima aula.